Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto episódio da série Pensamento Computacional na Educação. Hoje nós vamos nos aprofundar em algo essencial para o desenvolvimento do raciocínio lógico e da resolução de problemas, que é o pensamento computacional. E mais especificamente, o papel fundamental da abstração dentro desse conceito. Então, nos episódios anteriores, nós vimos como a computação e os pioneiros desse campo influenciaram diretamente o ensino, trazendo novas perspectivas para a educação. E nesse episódio, o foco é entender por que o pensamento computacional, como uma habilidade, é tão relevante para a educação moderna. Não só para a ciência da computação, tá? Mas para todos os campos do conhecimento. Mas antes de entrarmos no tema da abstração, nós vamos voltar um pouco e entender melhor o que é o pensamento computacional. Então, esse termo ele foi popularizado por Janet Wing, que é uma cientista da computação e que em 2006 publicou um artigo que ampliou a ideia do que seria o pensamento computacional e o seu papel na sociedade. Nesse artigo, Janet Wing afirmou que o pensamento computacional não é apenas algo que as pessoas precisam para programar computadores. Na verdade, ela defendeu que o pensamento computacional deveria ser ensinado a todos, independentemente da área de atuação. Então, o pensamento computacional, segundo Wing, consiste em habilidades como resolver problemas, formular problemas e expressar soluções de uma maneira que tanto humanos quanto máquinas possam entender e executar. Se quisermos entender o pensamento computacional, nós podemos dividi-lo em quatro pilares fundamentais. O primeiro pilar, não necessariamente nessa ordem, tá? Mas nós vamos colocar aqui numa ordem, né, ordem aleatória, mas temos ali então o primeiro pilar como a decomposição. Então, a decomposição significa dividir um problema complexo em partes menores e mais fáceis de gerenciar. O segundo pilar, nós vamos então colocar aqui o reconhecimento de padrões. Então, identificar semelhanças e irregularidades entre dados ou problemas. Reconhecer padrões em diferentes situações. O terceiro pilar é a criação de algoritmos. Então, estabelecer uma sequência de passos para resolver um problema. E o quarto pilar é a abstração. Então, focar nos elementos mais importantes de um problema e deixar de lado os detalhes irrelevantes. Agora, embora todos esses pilares sejam importantes, Wing destaca em especial a abstração, considerando-a o pilar mais crucial do pensamento computacional. Então, vamos falar um pouco sobre a abstração. O que significa abstrair um problema? Para você, o que significa abstrair um problema? Então, basicamente, a abstração é o processo de focar no que realmente importa, deixando de lado os detalhes que não são necessários no momento. Pense em como você organiza suas tarefas do dia a dia. Se você está planejando uma viagem, por exemplo, você se preocupa inicialmente com o destino, as datas e o orçamento. Somente mais tarde você pensa em detalhes menores, como quais roupas você vai levar e onde vai jantar, por exemplo, quais vão ser os restaurantes que você vai utilizar, ou se você vai jantar no hotel, e né, essas partes menores, então, dessa viagem. E nesse sentido, a abstração te ajuda então a priorizar o essencial. E claro, na ciência da computação, a abstração é fundamental para lidar com a complexidade. Quando desenvolvemos um software, por exemplo, não precisamos nos preocupar com todos os detalhes de como o hardware do computador funciona. Nós trabalhamos em um nível mais elevado, criando modelos e algoritmos que se concentram na resolução do problema que nós estamos enfrentando. Então, a Janet Wing explicou que, no contexto do pensamento computacional, a abstração não é apenas sobre resolver um problema, mas também sobre formulá-lo de maneira clara e eficiente. Isso significa que, mesmo sem usar um computador, as pessoas podem aplicar o pensamento computacional para definir um problema, encontrar os elementos principais e estruturar uma solução que funcione para aquele contexto. Então, aqui só para a gente reforçar. Então, eu posso estar desenvolvendo pensamento computacional mesmo sem estar utilizando um computador. E o Wing descreveu, então, a abstração como uma ferramenta que nos permite generalizar e criar padrões a partir de situações específicas. Um exemplo simples de abstração na computação é o próprio algoritmo. Então, o algoritmo já é um exemplo do que seria o processo de abstração. Quando você cria um algoritmo que está
abstraindo um processo que recebe entradas, que segue uma sequência de etapas e gera então uma saída, você está aplicando um processo de abstração. E esse processo pode ser usado em diversos contextos diferentes, graças ao poder da abstração. Agora nós vamos pensar em como a abstração pode ser aplicada na educação. Imagine que você está ensinando um grupo de alunos a resolver um problema de matemática. A primeira coisa que eles precisam fazer é entender o problema, certo? Identificar as informações importantes e ignorar o que não é relevante. Esse é o primeiro passo da abstração. Depois disso, eles precisam criar um modelo que explique o problema e permita resolvê-lo. Esse processo não se limita à matemática, como a gente pode ter percebido aqui, ou a própria computação, né? Em outras disciplinas, como ciências ou história, a abstração ela também é fundamental. Por exemplo, ao resumir um texto ou criar um modelo que explique o ciclo da água, os alunos estão abstraindo. Então, eles estão simplificando informações complexas e focando no essencial. E aqui o ponto-chave. Quando nós ensinamos os nossos alunos a abstrair, nós estamos ensinando a organizar as suas ideias e a solucionar problemas de maneira mais eficiente. Isso é uma habilidade que vai muito além da sala de aula, é algo que eles levarão para a sua vida inteira, né? Para a vida, para o cotidiano deles. Então, se olharmos para a história do desenvolvimento do pensamento computacional, nós veremos que essa habilidade evoluiu muito ao longo dos anos. Quando Janet Wing publicou seu artigo em 2006, foi um marco importante porque ela conseguiu ampliar o escopo do pensamento computacional. Ela propôs que essa habilidade não fosse restrita à ciência da computação, mas sim aplicada a qualquer área do conhecimento, como nós já comentamos. E ao longo dos anos, cientistas e educadores continuaram a refinar essa definição. Em 2011, por exemplo, a International Society for Technology in Education e a Computer Science Teachers Association colaboraram para definir o pensamento computacional como uma abordagem inovadora para resolver problemas usando a tecnologia computacional. Essa definição destaca que os estudantes não deveriam ser apenas usuários de tecnologia, mas também criadores, aplicando a abstração e os outros pilares do pensamento computacional em suas vidas. Então, outro marco importante acontece em 2017, quando a Janet Wing publicou um novo artigo, onde ela refinou a sua definição de pensamento computacional, destacando que se trata então de formulação de problemas e expressão de soluções, de uma forma que tanto humanos quanto máquinas possam executar. Essa definição ela abriu ainda mais as portas para o uso do pensamento computacional em várias disciplinas, então, desde a biologia até as ciências sociais. A gente não precisa dizer que na matemática e na própria computação, esse é o tipo de ferramenta que é necessária, né? É muito utilizada e é necessária para o desenvolvimento, o bom desenvolvimento dos nossos alunos. Agora, uma coisa que muitas vezes é negligenciada quando nós falamos de pensamento computacional é o quanto ele pode incentivar a criatividade. Quando você consegue abstrair um problema, você está se libertando dos detalhes mais triviais e criando espaço para experimentar novas soluções. Pense nas crianças que usam o Scratch, a linguagem de programação visual de que falamos no nosso episódio anterior. Elas não precisam se preocupar com os detalhes técnicos do código, como fariam em linguagens mais complexas. Em vez disso, elas podem focar em criar, desenvolvendo histórias interativas, jogos e até animações. A abstração é o que libera a criatividade delas para que possam explorar essas novas ideias sem se preocupar com a mecânica do código. Isso mostra que a abstração não é apenas uma habilidade técnica, ela também tem um papel crucial no desenvolvimento da criatividade dos nossos estudantes. E na educação moderna é exatamente isso que nós queremos, que os nossos alunos sejam capazes de pensar criticamente e, ao mesmo tempo, serem criativos na forma como abordam e resolvem problemas. Então, para concluir, nós vimos que o pensamento computacional, especialmente a abstração, é uma habilidade essencial não só para a ciência da computação, mas para todos os campos do conhecimento. A Janet Wing nos mostrou que o pensamento computacional deve ser uma habilidade ensinada a todos, independentemente de suas áreas de atuação. E a abstração, como pilar central desse pensamento, nos ajuda a organizar nossas ideias, a simplificar problemas complexos e a liberar nossa criatividade.
No próximo episódio, nós vamos ter um especial Ada Lovelace. Então, nós vamos ter um episódio que vai voltar a falar dessa mulher que foi tão importante para o desenvolvimento da própria computação, mas também da forma que nós pensamos em aplicações do pensamento computacional hoje em dia. Muito obrigado por estar aqui comigo e nos vemos no próximo episódio.